Aumenta! Vai! Muito boa noite! Pam, pam. A você de casa, 18 horas e 31 minutinhos desta quinta-feira única. E eu começo te perguntando, como foi o seu dia? Foi bacana? Olha, espero que tenha sido abençoadíssimo por Deus, ao qual sempre agradeço antes de qualquer conteúdo apresentado neste programa, o Placar Esportivo, para que ele entre, nos dê sabedoria, entendimento e muito entretenimento, porque a tônica desse programa é levar até você muita informação do mundo do esporte, porque só de ontem para hoje aconteceram variadas coisas diferentes e que você acompanha aqui, de várias modalidades, de vários esportes do mundo aqui no Placar Esportivo. Também o programa está acontecendo na live, ao vivo, no nosso portal de notícias, o seu novo site, que você pode acompanhar diariamente notícias que colocamos lá do mundo afora. Você fica antenado dos clubes goianos, brasileiros e também do mundo exterior, o que acontece no futebol, na NBA e Fórmula 1 também, tudo nesse novo portal de notícias. Vamos juntos? Porque hoje o programa está esplêndido. Hoje até arrepia para falar dessas duas personalidades, duas pessoas do bem que estão aqui. Eu começo apresentando ele, que é um colega de profissão. Tive o privilégio de jogar com ele enquanto base e também enquanto profissional de futebol. Hoje ele ainda exerce essa profissão com maestria. Cada vez que a idade chega, ele consegue ter um desempenho melhor. A experiência fala por si. Os números que ele carrega à frente da Aparecidense são números extraordinários. Ele hoje lidera um grupo, é capitão desse time e ontem venceu na estreia da Série C. Eu estou falando com muito orgulho de um amigo, que posso assim chamá-lo, Pedro Henrique, o goleiro da Aparecidense. Boa noite, Pedrão! Fala, Danilo. Muito obrigado pelo convite, meu irmão. Tava ansioso por esse dia e muito feliz de estar aqui na presença de amigos queridos. Obrigado pelas palavras e ao lado do... Não vou falar o nome dele agora, vou deixar para você apresentar, que é outro amigo querido também. Obrigado, meu irmão. Que isso, quero que você sinta em casa no nosso programa. Já queria receber você há muito tempo, né? E hoje coincidiu a data, um pós-jogo, uma pós-vitória, que vamos dialogar sobre isso. E muito obrigado. Quem diria, né? Daqueles gramados, enquanto sonhávamos um dia chegar lá, hoje estamos aqui novamente. Faz um pouquinho só de tempo, só um pouquinho. Porque senão vai contar a nossa idade, hein? E também, como ele não quis falar o nome, porque essa pessoa, ela dispensa comentários. É um comentarista nato, ele coordenador do grupo Sagres de Comunicação. Uma pessoa que tem o computador na sua cabeça. Ele estudioso, um comentarista experiente e também maestro do que fala com o microfone. Antes de acionar a boca, eu costumo dizer que ele aciona primeiro o cérebro. É um exemplo para mim, enquanto comunicador, pequeno que sou ainda nessa caminhada. Porque além da experiência, além disso que eu lhe disse, acionar o cérebro antes da boca, ele serve de exemplo não só para mim, mas como para toda a equipe, que quando nós nos contactamos para que ele estivesse aqui, foi símbolo de honra para todos nós. Quero que vocês recebam com muito orgulho ele, que é um grande comunicador, Charlie Pereira. Muito boa noite. Grande abraço, Danilo, grande abraço à grande audiência aqui da Fonte TV, grande abraço ao Pedro Henrique, né, meu companheiro. Poxa, eu era novinho, vocês estavam começando lá no Goiás, hein? Eu era pequenininho, já acompanhava vocês lá na base do Goiás, depois profissional, cada um seguiu o seu destino, seguiu sua carreira, né, com êxito. O Pedrão tá jogando até hoje, jogando em alto nível. Você migrou aqui para o nosso time da comunicação e, poxa, com muito brilhantismo, né, vem marcando o seu território, ganhando espaço, com méritos, comentando com muita precisão, né? Eu sempre estou escutando você lá na Rádio Band News. Hoje mesmo estava escutando, você estava mandando abraço pro Pedrão, mandando abraço pro Robert, viu como eu sou ouvinte, né? É verdade. Né? Eu sempre gosto de ouvir todo mundo e estava ouvindo lá o programa com você, com o Thiago, com o Borginho, Tim, Gerliezer, né? Mandando um abraço assim para todo mundo lá da Band News. Um abraço para a galera aqui da Fonte TV, empresa que trabalhei durante muitos anos e que tem grandes amigos. Vamos juntos, você viu, né? O programa está pesado e você vai poder usufruir não só dos comentários de Pedro Henrique, que ontem esteve no campo acompanhando a vitória do time dele entre a Série C na estreia contra o Sampaio Corrêa. O Charlie Pereira vai comentar de Libertadores, Série A, Série B, como ele está vendo também a Aparecidense entre os 60 melhores times e mais isso aí. Ontem no Goiânia Arena, Charlie Pereira e Pedro Henrique, tivemos isso aí, a vitória de dois times que chegaram com êxito à grande decisão.
Goianão e estarão representando o nosso time, Charlie, o nosso estado na Superliga Nacional no ano que vem. Um belo exemplo, o acesso de 2 goianos, o Goiás Vôlei e o Neurologia Ativo. O Goiás ficou com o título, venceu por 3-1, né? Foi o time de melhor campanha ao longo da fase de classificação e confirmou seu favoritismo levantando o troféu. Agora, Danilo, parabenizar a presença do público. Cerca de 7 mil pessoas presentes lá no Goiânia Arena. Uma mostra que quem gosta de esporte não é fissurado só no futebol, não. Tem espaço para o vôlei, para o basquete, para outras modalidades. E aqui também tem espaço. Agora tivemos brasileiros em campo, a Libertadores da América. Ontem tivemos jogos, daqui a pouquinho Fluminense e São Paulo vão representar. Ser bicampeão da América ou é muito cedo para dizer? Torço muito para que um brasileiro seja campeão, não importa qual, e o Fluminense joga de igual para igual contra qualquer equipe em qualquer lugar da América do Sul. Depois disso, teremos muito mais. Vamos repercutir como está o Vila Nova, que já se encontra em Recife, para amanhã enfrentar o time do Sport. Um jogo que vale muito. Ambos venceram na estreia. O Goiás, que se prepara e teve alteração de 30 minutos no jogo diante da equipe da Ponte. O Dragão, que vai viajar para ficar estendida lá no Sul, onde enfrenta 3 times daquela região. E muito mais. Programa Placar Esportivo para você. No tênis, agora à tarde também. João Fonseca venceu, hein? Na estreia do Masters 1000 de Madrid. Sabe o que você tem que fazer agora? Usufruir desse programa que foi feito para você. Dentro de 2 minutinhos, nós estamos de volta. Aí sim, vamos juntos navegar nesse programa Placar Esportivo. Até já! Estamos de volta com o seu programa Placar Esportivo e olha só, hein? Nesse final de semana teremos o GP de Miami e a Ferrari, ela já fazendo aquele marketing bem feito, Charles Pereira, lançou hoje os macacões, o macacão que cada um dos pilotos, tanto o Charles Leclerc como o Monegasco e o espanhol Carlos Sainz vai usar. Foge um pouco do habitual, mas eu gostei porque são as cores do nosso programa. Talvez seja uma inspiração, né? Para a Ferrari, a gente é acostumado com o vermelho forte da Ferrari, né? Uma equipe mais tradicional da história do automobilismo, né? Vai ser diferente ver aí os pilotos com macacão, né? Esse verde, esse azul, né? Bem água, né? Olha o Leclerc aí, o Sainz. Eu tô torcendo pro Sainz esse ano, sabe? Porque já sabe que não Ele vai ficar já tá lá, de aviso prévio. Né? Então... Um aviso bem prévio mesmo, né? Tô torcendo para ele, de repente, fechar com a Mercedes e eu gosto dele. Né? Ele tá dando canseira pro Leclerc, que é o queridinho da Ferrari, né? É o queridinho. Lembrando que o GP de Miami, eu falei que é no próximo final de semana, o 1º de maio, dia 5, pessoal. Então, esse macacão aí vocês vão ver no dia 5 de maio. Tá fazendo alusão a uma década passada, que a Ferrari usava também essa tonalidade azul. Vemos imagens aí. E a Ferrari vai usar com seus pilotos principais já nesse GP de Miami. Vamos sair agora do automobilismo e vamos para o Goiás, onde eu e o Pedro Henrique tivemos o privilégio de lá surgirmos enquanto atletas profissionais e lá teve mais apresentação de jogadores. Deixa eu ver. O grupo tá bem qualificado, temos um elenco muito forte, então acredito que esse ano o Goiás vai conseguir ter um ano de muito sucesso aí e conseguir o objetivo que é reconquistar o acesso para a Série A. Cara, em relação ao jogo, a gente sabia que ia ser um jogo bem difícil, né? Praticamente metade do elenco que começou o jogo tinha recém-chegado na semana. Acho que só, se eu não me engano, o Lucas, que tinha chegado um pouco antes. Então, acredito que a equipe em si, no geral, se comportou bem, competiu bastante. A gente sabia que ia ser um jogo bem difícil. A equipe do Ceará campeã estadual. Então, em relação ao meu jogo, acredito eu que eu sei que eu posso render mais. Até o professor sabe também que naquela minha função que ele me colocou, não é muito das minhas características. Ele sabe que a minha função é jogar por dentro, mas obviamente que a gente está aqui para ajudar a equipe e onde que ele precisar da minha função, eu vou estar disponível para ajudar o grupo. Como você falou, eu gosto bastante de jogar ali em uma linha mais à frente, ali, né, com esquema de 3 zagueiros. E é isso, consigo me adaptar bem a essa função de jogo ali, sei do meu potencial no último terço, consigo terminar bem a jogada ali. E a princípio é isso, mas nesse momento. E referente à minha chegada aqui, me senti muito bem,
espero ter toda a sorte e todo o bom desempenho aqui no Goiás. Cara, eu vim como um grande desafio ali, né? Assim, quando o Lucas conversou comigo, com meus agentes, a gente viu como uma bela oportunidade, um grande lugar para trabalhar, com grandes jogadores no elenco e com grande expectativa de ter o acesso à Série A, né? Que é o principal objetivo do clube. É mais ou menos isso. E referente ao Dieguinho, o Caio ali na lateral, todos com boa capacidade de atuar a qualquer momento ali. E é isso, venho para disputar a vaga com todos ali e espero ter um bom desempenho. Pedro Henrique, o Goiás apresentou o Borel para lateral e o Rafael Gava, que você inclusive já trabalhou com ele. Trabalhei com o Gava em 2014 no Asa de Arapiraca. Ele estava emprestado pelo Internacional. Na época lá ele jogava como 10, bate muito bem na bola parada dele sensacional. E teve um grande momento pelo Cuiabá. Ele participou dessa ascensão do Cuiabá nos últimos anos e sempre jogando. É um nome muito interessante, desejo boa sorte ao Gava. E o Goiás está contratando bem, no meu ponto de vista. Agora é dar liga o quanto antes e começar a pontuar para deslanchar na competição. Gava e Borel, Charlie Pereira, Lucas Andrino, desde a sua chegada está trazendo bons nomes. Como o Pedro disse, se der liga, o Goiás briga pelo acesso? Sem dúvida nenhuma, né? O Goiás já tem a camisa, né? Já tem a tradição, né? Já tem o respeito, né? Numa Série B de Campeonato Brasileiro, tem um bom orçamento, né? Desde a época de vocês, né? No Goiás as coisas funcionam direitinho do ponto de vista financeiro, né? Então tudo isso contribui a favor, né? Tudo isso o Goiás já tem, e às vezes não são todos os clubes que possuem esse tipo de pontos fortes, né? E o Goiás melhorou consideravelmente, viu, Danilo? O seu time, né? Olha, Thiago Galhardo, o Gava, o Marcão, que jogou com o Gava no Cuiabá, né? Eu gostei muito do primeiro jogo do Goiás contra o Ceará, do David Braz, sabe? É aquele jogador acima da série que está disputando. Ele é acima da Série B, é um jogador de Série A. Mas ele não estava jogando no Fluminense. Lá, né, o Diniz tem todo o estilo de jogar, ele nem gosta muito de zagueiro, né? No máximo ele improvisa um volante de zagueiro, né? Então estava sem espaço. E na apresentação dele, uma coisa que me tocou, Pedrão, Danilo, foi quando ele falou sobre o Lino, né? O David Braz, né? Falou assim, olha, eu estava no Fluminense, meu contrato está acabando, um colega meu de categoria de base me ligou e me perguntou, como é que está a sua situação aí? Estou preocupado com você não está jogando? Você não quer ouvir o Goiás, não? Aí as pessoas ficaram meio assim na sala de imprensa e ele falou assim, esse amigo que me ligou foi o Lino, há 9 dias atrás. 9 dias atrás. Passou alguns dias, o Lino acabou falecendo. Quando ele praticamente estava batendo o martelo com o Goiás, né? Que aí entrou o Lucas Andrino para fechar a negociação, né? Infelizmente o Lino nos deixou. Como que pode, né? O futebol, né, Pedro? A vida é um sopro, cara. E eu não imaginava que o Lino tinha 39 anos. Pois é, Pra mim o Lino era... Ele parou cedo, né? Pois é, pra mim, eu vejo ele sempre com o Márcio. E pra mim eles eram mais ou menos da mesma idade. Não que você seja muito mais velho do que ele, viu, Márcio, meu irmão? Mas foi uma perda assim, que todo mundo sentiu, cara. Mas assim, o Márcio é bem mais velho. Não, um pouquinho só. O Márcio é meu amigo, não vou entrar nessa questão com ele, não. Infelizmente, né? Mas agora o David Braz, como disse, Charlie Pereira está aí no Goiás e jogou bem. E o Goiás jogará contra quem, produção? Os próximos 5 jogos, que eu quero ouvir as opiniões de Pedro Henrique, o goleirão da Aparecidense, e também do Charlie Pereira. Já no domingo, às 18h30, houve alteração para mais. A CBF já oficializou. E recebe a Ponte Preta no estádio Ale Pinheiro. Depois o Goiás recebe novamente aqui a equipe do Cuiabá. Tá gostando de vir aqui em Goiânia, hein, Cuiabá? Pela Copa do Brasil. Visita em Itajaí a equipe do Brusque. Recebe o time do interior de São Paulo, Ituano. E vai no 5º jogo enfrentar o Hélio dos Anjos com o seu Paysandu. Charlie Pereira, nos 5 próximos duelos, o que esperar do Goiás? O jogo mais difícil é o Cuiabá, né? Você pega um time de Série A, uma competição que tem uma característica diferente, mas o Goiás pega o Ceará na primeira rodada e depois ele tem uma tabela, se você for analisar quem são os favoritos para conquista do acesso, ele não pega nenhum. Eu não considero Ponte Preta, Brusque, Ituano, Paysandu como times candidatos ao acesso. Pode ser até que um ou outro surpreenda daqui a pouco, mas para mim candidato ao acesso é o Ceará, é o Curitiba, é o América, é o Sport, o Santos eu acredito que vai bater e voltar, né? Então a tabela para o Goiás, nesse início de competição, ela está mais tranquila. Pedro Henrique, o Goiás, como você vê, com 4 jogos pela Série B, Ponte, Ituano, Brusque e Paysandu, e um jogo pela Copa do Brasil contra o Cuiabá. O que esperar desse time? Primeiro, eu acho assim, a estreia deles foi muito boa. Eu acredito que o Goiás
por mais que um ou outro aí duvide, mas é um dos grandes da competição, da série que está disputando, e é um time que está mordido. É uma torcida que está ansiosa aí por uma virada de chave e está contratando muito bem. Falei aqui anteriormente, com esses reforços aí, se der liga agora no início, para poder fazer um campeonato o mais tranquilo possível. Eu acho que o Goiás tem tudo para chegar brigando aí até o final por uma das 4 vagas. Acredito que esse início vai determinar muita coisa aí dentro da competição, porque você falou do nome pesadíssimo aí, que é o Santos. Eu acho que dentro de uma normalidade vai subir, mas tem outros clubes aí, para mim, até na grandeza do Goiás, que vão disputar de igual para igual até o final. Continuando no Goiás, mas só que com a bola nas mãos, ontem o Saneago Goiás venceu por 3-1 a equipe do Neurologia Ativa com mais de 7.000 pessoas presentes, como disse o Charlie Pereira, e você confere agora. Veja aí. Pela primeira vez, um time do Centro-Oeste ficou com o título da Superliga B. Em um momento histórico para o vôlei goiano, 2 times do estado garantiram a vaga na final da Superliga B. Nesta quarta-feira, o Goiás e Neurologia Ativa se enfrentaram em Goiânia para definir quem ficaria com o título. O Goiás começou melhor na partida, vencendo o primeiro set. Mas o Neurologia Ativa melhorou seu volume de jogo na parcial seguinte, para empatar a partida. O Esmeraldino ganhou os 2 sets seguintes para fechar a partida e conquistar o seu primeiro título da Superliga B, com parciais de 25-18, 20-25, 26-24 e 25-20. O Goiás se consagrou campeão da Superliga B. Charlie Pereira, temos que parabenizar ambos os times por terem chegado ao acesso e à grande decisão, mas mostrou que o goiano também aprecia o voleibol. Gosta de vôlei, sem dúvida nenhuma. E vai ter aí, a partir do segundo semestre, né, a Superliga A, ela está na sua reta final, né? Essa semana começa aí os jogos decisivos, aí dá uma parada. E é igual no calendário europeu, né? Vira ano, né? Então, o Goiás e Neurologia Ativa vão disputar a temporada 2024-2025, né? O Goiás com o projeto em parceria com a Saneago, daqui a pouco, quem sabe, atraindo mais parceiros, né? E tomara que tenhamos mais parceiros investindo no vôlei do Goiás. Da mesma forma, a gente torce para que o Neurologia também viabilize seu projeto para ter um time de alto nível na Superliga A. Lembrando, Danilo, Pedro, que o Atlético estuda a possibilidade de fazer uma parceria com o Neurologia. Fontes me disseram que já está quase sacramentado. Teríamos aí um Goiás e Atlético, que hoje rivalidade. movimenta a rivalidade no futebol, podemos ter aí nas quadras. Mas olha, o goiano gosta do esporte de quadra. Eu me lembro do Universo Ajax, aquela fase do Universo Ajax. Poxa, o ginásio Rio Vermelho sempre lotado, né? Então, tendo opção, o torcedor vai. É isso mesmo. Vamos agora falar do outro representante dentro da Série B, o Vila Nova, que continua sua preparação encerrada hoje, já com destino a Recife. Nós vemos aí a imagem da delegação que partiu nesta quinta-feira para jogar no estado do Pernambuco, onde vai enfrentar um dos times que é um cotado ao acesso. A derrota do Flamengo ontem pela Libertadores tirou a maior invencibilidade do Brasil e transferiu para o Sport, Pedro Henrique. O Vila consegue quebrar essa invencibilidade de 12 jogos consecutivos sem derrota do time pernambucano? O Vila vai jogar de igual para igual, eu acredito. Passou por uma reformulação também, jogadores muito interessantes chegaram. E futebol é dentro das 4 linhas. A gente sabe que o Vila tem um peso aí muito grande em partidas decisivas, quando precisa do seu torcedor, jogando isso nos seus domínios ou fora também, a mobilização é muito grande e fica a minha torcida também, para que os times de Goiânia e de Goiás na Série B, Goiás e o Vila, façam uma Série B bacana e consigam brigar sempre até o final pelo acesso. Produção, coloca pra mim os 5 próximos confrontos desse time, o Vila Nova, que eu quero ouvir do Charlie Pereira o que esperar do Tigrão nos próximos duelos, Charlie. Primeiro enfrenta o Sport amanhã, como dissemos, na Arena Pernambuco, recebe o time de Ponta Grossa, o Operário, visita um dos cotados ao acesso no Independência, o América Mineiro, já continua sendo fora de casa, enfrentando o segundo jogo pelas semifinais da Copa Verde
contra o Cuiabá e depois recebe Rafael Donato e companhia com o Grêmio Novo Horizontino em Goiânia. Você vê que é uma sequência mais difícil do que Goiás. aquela que a gente avaliou do Goiás. Né? O Cuiabá tá nas duas cartelas, né? Vai jogar com o Goiás na Copa do Brasil e com o Vila na E Copa depois Verde. ainda vem Goiânia enfrentar o Atlético. Tem um Atlético ainda. Agora, esse jogo da Copa Verde, o Vila abriu uma vantagem que a gente pode destacar boa, 2-0, né? Por mais que o Cuiabá vai utilizar a força máxima, diferente do que jogou no Anésio Brasileiro Alvarenga, mas você começar um jogo vencendo por 2-0, sem dúvida nenhuma, é interessante. Mas a caminhada do Vila nesse início de Série B, falando de Série B, era bem mais complicada do que o Goiás. Tá aí o Tigrão. Pedrão, o que esperar do Vila Nova? É muita luta. É a cara do Vila, é a cara do Vila. Só pedreiro aí. Eu tô com a lembrança muito fresca aqui do ano passado, como foi a Série B do Vila Nova. Então, a minha expectativa e a minha torcida é para que aquilo se repita e o Vila tenha uma sorte melhor no final. Vamos então conferir os jogos da Série B que já tem rodada aberta amanhã e só encerra na segunda-feira. Tá aí, o Ituano abre a rodada às 19 horas recebendo o Operário. O Sport também recebe o Vila Nova em Pernambuco no mesmo horário. Avaí recebe um dos cotados ao título, o Santos. O Guarani de Campinas, derrotado em Goiânia, recebe a Chape, que venceu na primeira rodada de estreia. O CRB em Alagoas, já no sábado, recebe o Amazonas. O Paysandu recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. O América Mineiro, também cotado ao acesso, recebe o Grêmio Novo Horizontino em Belo Horizonte. O Coxa Branca recebe o Brusque, o time de Santa Catarina, em Coritiba. E o Goiás recebe a Ponte no domingo às 18h30. E na segunda rodada, número 2, ela será encerrada no interior de São Paulo com Mirassol e Ceará. Um grande duelo de dois times muito qualificados. Qual, para a sua visão, Charles, o jogo mais difícil, ou seja, o mais equilibrado e o jogo teoricamente mais fácil dessa rodada? Mais fácil, deixa eu ver aqui, mano, tem a cartela aí pra gente. Talvez o CRB jogando em casa contra o Amazonas, né? O Amazonas ainda está conhecendo a Série B, acho que o planejamento da equipe lá de Manaus é a permanência. Agora, se for para escolher um jogo para assistir, eu quero ver, né, o Vila como que ele vai sair contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Vendo aqui a escalação do Sport, Gustavo Coutinho, Romarinho, Barleta, né, Luciano Castan, tem um time pesado para a Série B, sabe? Pedro, o jogo mais equilibrado seria qual aí? Cara, o jogo Todos quase, né? Não, segunda rodada Início de competição é difícil. Mas prestigiando os times goianos aí, eu acho que Goiás tem um jogo bacana demais, interessantíssimo contra a Ponte Preta aqui na Serrinha. E eu pararia para assistir. Saindo da Série B, e onde todos querem estar? No lugar onde se encontra o Atlético Clube Goianiense, que mesmo sendo derrotado nos 3 primeiros confrontos, até o momento 0 pontos conseguidos dentro da Brasileirão da Série A, continua treinando forte, uma semana cheia de trabalho em que Jair Ventura priorizou a parte física e técnica desses jogadores. Charlie Pereira, o que dizer desse Atlético? Forte demais no seu estado regional e pequeno ou ainda emergente dentro do cenário nacional? O Atlético é um time que busca se estabilizar no Campeonato Brasileiro da Série A. Talvez o grande exemplo a ser seguido é o do Fortaleza, né? Quando chega para a Série A, chega e fica, né? Ficou lá um caminhão de anos na Série C, bateu na Série B só de passagem e se estabilizou na Série A. Então, para Goiás, para Vila, para Atlético, eu acho que o modelo, assim, de Série A seguir é o Fortaleza. Porque não tem como você mirar no Flamengo, no Palmeiras. Você vai ter que mirar nos clubes emergentes. Eu acho que o Fortaleza é um grande exemplo. Agora, sobre o Atlético, eu acho que o Atlético está tendo uma outra realidade para ele. Eu acho que o Campeonato Goiano, o Atlético sobrou, estava falando com o Pedrão fora aqui, ganhou o melhor, quem mereceu o título. Agora, uma Série A é difícil, né? O Atlético ele não disputa o mesmo campeonato do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo. Esse não é o campeonato do Atlético. O campeonato do Atlético é contra o Vitória, é contra o Criciúma, contra o Juventude, contra o Cuiabá. São ali 5 times, né, brigando para fugir das últimas 4 vagas. Sempre um grande patina. Ano passado o Vasco patinou, Corinthians patinou, Cruzeiro patinou, o Santos patinou e caiu. Né? Então sempre tem um time grande que patina. Mas esse é o campeonato do Atlético. Pedro Henrique, o que dizer desses próximos 5 confrontos que o Atlético tem? 3 deles vão ficar pelo sul do país. Põe na tela, produção, por favor, os 5 duelos que o Atlético Clube Goianiense vai ter, que eu quero ouvir você, Pedro Henrique. Começa já domingo às 20 horas, lá no sul, enfrentando o Inter. Depois visita Itajaí, onde tem o jogo pela Copa do Brasil contra o Brusque. Já fica por lá, vai para Caxias enfrentar o Juventude pelo Brasileiro, recebe o Cruzeiro em Goiânia e visita o Vitória na Arena Barradão. 4 dos 5 jogos serão fora de casa.
Eu, se fosse atleticano, ia ter muito orgulho de ver meu time jogar grandes jogos contra grandes equipes. Eu tenho certeza, e é o que todo mundo fala, eu tenho colegas lá dentro, que o trabalho no Atlético é um trabalho de Série A. As condições, o pensamento é um pensamento de Série A. Para mim, o Atlético é um case de sucesso, é algo assim que tem que ser estudado e publicizado, porque o trabalho que é feito lá é fantástico. Mas a gente está falando de Série A. O sarrafo é mais alto, concorre com times muito grandes, de orçamentos aí gigantescos, de torcida, de apelo midiático. Então, acredito que o campeonato do Atlético é de se, primeiro, pensar em se afirmar e tentar beliscar ali algo que eles já conseguem quando fazem uma Série A mais tranquila, que é uma Sul-Americana, e o que vier disso aí para mais, parabéns, e agrega muito aí ao trabalho fantástico que é feito lá na Cioli. É isso mesmo. Hoje Muito bacana. Hoje eu estava ouvindo vocês debaterem sobre o Atlético, né? Vai para o Sul, volta com quantos pontos? Né? Alguns falando, muito difícil, né? Não é favorito em nenhum dos jogos. Volta com empate lá do Juventude, o companheiro Ney Ladeira acho que falou isso. Acho que tem que voltar com 3 pontos. Eu também, eu cravei isso. No mínimo, tem que voltar com 3 pontos. Mas vai ser contra quem? É o Brusque. Porque você tem que pontuar. O Atlético, senão vira naquele... Aí o torcedor fica insatisfeito, o trabalho do Jair vai ser contestado, né? Então é uma crise no início de competição, senão o Atlético pode repetir o que aconteceu. Não sei se você estava no Brasil ou estava ainda em Portugal, em 2017, o Atlético vai para a Série A. O Atlético vai para a Série A com o título de 2016. Campeão, né? Mas ele patina nas primeiras rodadas, é uma sequência de maus resultados. Quando acordou, não tinha mais tempo. Então o Atlético tem que evitar isso. Para mim, o jogo da confiança é contra o Brusque, um time de Série B, tecnicamente inferior ao Atlético, até pela divisão que está, ganha confiança e vai para o Sul enfrentar o Juventude com aquela confiança em alta. Que é o time do Campeonato Atlético. Pronto, nem mais. Vamos falar então da Série C? Ontem, esse aqui, o meu amigo Pedro Henrique, esteve no campo Aníbal Batista de Toledo. E ontem o que aconteceu? Põe na tela. O Sampaio Corrêa foi derrotado para o time da Aparecidense no fechamento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo foi realizado nesta quarta-feira no estádio Aníbal Toledo. O Tubarão começou bem, criando algumas oportunidades, mas logo o time da casa foi dominando o duelo aos poucos e colocando pressão no tricolor. Até que aos 20 minutos da etapa inicial, Du Fernandes recebeu um belo passe na entrada da área. Ele se livrou da marcação e chutou bonito para abrir o placar. No segundo tempo, Cortez saiu jogando errado. Robert roubou a bola e chutou forte para ampliar o placar do time da casa. O Tubarão ainda tentou esboçar uma reação para voltar ao jogo, mas pecava nas finalizações. Final de jogo, Aparecidense 2, Sampaio Corrêa 0. Com o resultado, o Sampaio Corrêa termina essa primeira rodada na zona de rebaixamento. O Tubarão é o 19º na classificação. Pedro Henrique, como foi esse jogo ontem com o estádio fechado, né, com os portões, devido a uma punição que a Aparecidense sofreu? Mas o que você tem para dizer? A Aparecidense soube gerir o jogo, controlou em todos os momentos ou não foi bem assim? Não, a gente fez uma partida muito segura. Primeiro tempo muito bom, controlando aí praticamente todas as ações. Conseguimos abrir o placar e poderíamos até ter ampliado ainda no primeiro tempo. Após o intervalo, o time deles mudou a proposta, a gente teve que competir um pouco mais e quando tivemos a oportunidade nós conseguimos fazer o segundo gol. Infelizmente, sem a presença do nosso torcedor, a gente sentiu bastante e a gente conseguiu colocar em prática muito do que nós trabalhamos nessas últimas 3 semanas. Manteve uma estrutura de time, chegaram alguns reforços em posições mais específicas, a rapaziada correu pra caramba, se doou bastante. O resultado foi justo e agora é manter o foco aí, porque segunda-feira nós temos um jogo dificílimo lá no Ceará contra o Ferroviário. Pedrão, assim, acho que a grande surpresa da rodada foi a goleada do Atlético, né, lá de Minas, em cima do Caxias, fora 4-0, né? Acho que o placar dilatado chamou a atenção, né? Exato. Tem bicho-papão nessa Série C? Eu vejo vocês falando assim com muita propriedade em relação à Série A, Série B, mas eu, enquanto atleta, eu preciso olhar um pouquinho mais para a minha divisão, sabe?
E te falo com toda a franqueza. A Série C, acredito eu, deva ter 1 ou 2 times ali que deva abrir uma pontuação. Depois vem um bolo ali de times muito iguais, sabe? É onde eu acho que a Aparecidense pode... Classificam 8. Classificam 8, depois fazem 2 grupos de 4 equipes. Que é decidido no detalhe, né, Pedro? Exatamente. Você tá boa de jogar, Charles? E a Série C tem uma situação que, um exemplo, uma equipe como a Aparecidense, que conseguiu chegar aí numa posição bacana no estadual, não consegue, às vezes, segurar os atletas. Perde para equipes de Série B, de Série A. Pro campeonato... Foi o que aconteceu do com o Igor campeonato vocês Torres. perderam o Igor Torres, mais alguém? Não, saiu só o Igor Torres, mas vinha fazendo uma diferença bacana pra gente, sabe? Então, com certeza isso aconteceu com outras equipes da Série C. E olhando aí para o Sampaio, para mim, é um dos cotados para acesso, porque caiu de divisão ano passado, está ainda disputando as finais do Maranhense, então está em ritmo de decisão. E a gente conseguiu jogar de igual para igual com esses caras, segurar Agora, Cortez, Pedrão, enfrentar Felipe, o goleiro. Então, foi um placar que a gente precisa ter como base, ter como referência para fazer que seja dali para mais a nossa vida na Série C. Você citou aí a ausência do torcedor, Pedrão, Danilo. Eu acho uma judiação quando o clube é punido pelo ato de um torcedor. Verdade. Que vai para o estádio, que xinga, que tem um ato homofóbico, racista, desrespeitoso com o árbitro, com o jogador, com outro torcedor. E aí o clube é punido com os portões fechados, sem poder contar com o seu torcedor. Eu acho que a justiça tem que agir, a polícia agiu. O Charles foi para um estádio, cometeu um ato de racismo, é cadeia. Porque se, no Charles. porque se eu cometer um ato de racismo aqui dentro do programa, na rua, num shopping, numa feira, eu vou ser preso. Sim. Então, sabe, aí vai fechar a feira. Né? Assim, eu acho uma judiação a punição ao clube por conta de atos de torcedores. Ah, mas o torcedor é responsabilidade do clube. Não é bem assim. O torcedor ele vai para um estádio, né? O clube não tem como controlar o que ele vai dizer. Concordo com você, Charles, mas futebol, infelizmente, ainda tem aquilo, Danilo, de algumas pessoas acharem que é um universo paralelo. Sem lei. Ali, o pai de família, o cidadão exemplar, ele põe o pé dentro do estádio, ele transforma. Ele leva o filho dele aqui no pescoço e entra xingando o juiz, xingando o torcedor, falando palavrão, bebe um pouco mais, se excede. Ah, não, eu tô pagando, eu posso. E, infelizmente, o que aconteceu, eu fiquei muito envergonhado de saber o porquê da punição, sabe? Fiquei muito envergonhado mesmo. E o clube ainda foi punido com uma multa de R$20 mil. E que poderia ser utilizado para outros fatores, para ajudar tanto na deslocação de um clube, como vocês vão viajar agora. Em se tratando de Aparecidense, eu sei que o trabalho lá é sério. Lá, graças a Deus, não falta nada pra gente, mas não sobra também. Entendeu? O pessoal sente, era uma renda que o pessoal estava contando, porque tem uma população de fora aqui do Nordeste muito grande e já estavam na expectativa de ver o clube deles aqui. Paciência, espero que esse ato aí horrível não aconteça mais, para a gente poder ter o apoio do nosso torcedor. A gente faz tanta questão de convidar, a gente vê o esforço do clube, às vezes, de colocar num dia ali que não conflita com os jogos dos 3 da capital, para ter mais torcedores, aí acontecer isso aí. É muito triste ver o estádio, ainda mais no jogo à noite, fica mais escuro ainda, mais vazio ainda. Ainda bem que o resultado pra gente foi maravilhoso. Vamos ver os próximos 5 jogos da Aparecidense no Campeonato Brasileiro da Série C? Tá aí, como disse o Pedro, na segunda-feira enfrenta o Ferroviário lá no Ceará. Já fica também por fora de casa aqui de Aparecida, onde vai enfrentar no Orlando Scarpelli o time do Figueirense. Depois recebe o time do ABC Paulista, o São Bernardo, em Aparecida de Goiânia. Visita esse time que surpreendeu o Charlie Pereira pela goleada, jogando fora de casa o Atlético lá de Minas Gerais. E recebe a equipe do Ipiranga de Erechim. Ô, Charlie, só jogos equilibradíssimos. A Série C tá gostosa de jogar. O Pedrão, igual o Pedrão falou, né? Lá na metade do campeonato a gente vai ver uma ou outra equipe desgarrando. Tomara que seja Aparecidense uma dessas, né? Mas eu vejo uma competição que tem mais equilíbrio, pelo menos no primeiro momento, comparando com Série A e com Série B, que a gente já vê ali os grandes dessas divisões. Aqui eu vejo mais equilíbrio. Tem uma particularidade também, Charles, que são jogos só de ida. Então nós não vamos enfrentar o Sampaio Corrêa lá no Maranhão. O Ferroviário ele não vai vir aqui. Exatamente. Então são 19 jogos e 19 decisões. Olhando ali a gente vê um Figueirense que, sei lá, até 5, 6, 7 anos atrás estava numa Série A. O São Bernardo que joga Paulistão, enfrenta os grandes de São Paulo. Você está entendendo?
o Atlético, que é uma SAF, um case de sucesso também. O Ipiranga de Erechim, que foi finalista ano passado do Gauchão. Esse ano fizeram um campeonato mais difícil um pouquinho, mas está no ano de centenário, então tem muito investimento. Estão bem demais na Copa do Brasil, estão nessa fase da Copa do Brasil. Então a gente vai ter adversários aí muito difíceis nessa competição. Esse é Pedro Henrique, que representa bem a Associação Atlética Aparecidense, aqui do nosso estado de Goiás, que está entre os 60 melhores times do nosso país. Vamos agora para a América do Sul, porque ontem tem um Suco Del Valle, o Independente Del Valle não aguenta ver as cores do Palmeiras, ainda mais comandado pelo Abel. 2 derrotas, inclusive, para esse mesmo time. Veja aí. Na Conmebol Libertadores, nesta quarta-feira. Charlie Pereira, o Independente Del Valle não pode ver as cores verde e branco do Palmeiras. O suco azeda, né? Azeda. O Flamengo teve uma noite ruim lá na Bolívia e o Botafogo venceu. Foram os brasileiros ontem na Libertadores da América. O Botafogo repetiu o que o Grêmio fez. Venceu e respira, né? Ainda não está numa situação confortável em relação à classificação para a segunda fase, mas a vitória foi importante para dar aí uma aliviada na pressão em relação à participação do Botafogo na Libertadores. O Flamengo poupou muitos titulares, mesmo assim, você pega o time reserva do Flamengo, no papel melhor do que o Bolívia. Mas sentiu a tal da altitude, não sei se vocês já jogaram em altitude ou estiverem em altitude, né? Acho que todo mundo que vai em La Paz realmente sente, e esse Bolívar está arrasando, né? Há um bom tempo vem fazendo boas campanhas aí, 100% de aproveitamento. Agora o Palmeiras, ontem eu estava acompanhando o jogo, depois pela internet, falei assim, o Palmeiras parece ter um pacto, né? Mas quando a coisa vai desandar, acontece algo, e ontem os meninos, né? O Hendrick, o Lázaro, né? O Luiz Guilherme, né? Tudo menino novo, né? Decidiu pro Palmeiras do Abel Ferreira aí, o campeão de tudo nos últimos anos do futebol brasileiro. Ontem foi dia de Libertadores e hoje também teremos 2 brasileiros em campo. O Fluminense, atual detentor do título da Conmebol Libertadores, com o Marcelo, Paulo Henrique Ganso e German Cano em evidência. Também teremos o São Paulo fora de casa, lá no Equador também, um jogo mais difícil, mas que tem a estreia do Zubeldia sob o comando técnico. Veja aí. Esta quinta-feira, mais 2 brasileiros. Pereira e Pedro Henrique, teremos confrontos da Libertadores da América. O Fluminense já está em campo no Paraguai contra o Cerro Porteño. O Palestino enfrenta o Milionários no grupo do Flamengo. O Cobressal enfrenta o... esqueci o nome do time. E o Barcelona de Guayaquil enfrenta a equipe do São Paulo. Olha, escolher um jogo, a gente não vai dar tempo de assistir o primeiro tempo do Fluminense, né? Mas sem dúvida nenhuma, né, Charles? Vamos chegar para o segundo, mas sem dúvida desses 4 jogos é o que chama mais a atenção aí. E curioso para ver o São Paulo sobre o novo comando. São Paulo que joga na altitude, Pedro Henrique. Para mim, eu costumo dizer que justiça no futebol é bola na rede, mas dentro de uma normalidade, todos esses clubes brasileiros são grandes clubes e a nível de América do Sul tem a obrigação de classificar, de fazer uma... Nos últimos anos só tem dado no Brasil. Fazer uma Taça Libertadores, digamos que tranquila. Mas a partir do momento, Charlie, que você perde um jogo em casa, já dá uma balançada. Então, necessariamente, vai ter que buscar pontos fora e, principalmente, se conseguir devolver a derrota para quem você perdeu em casa, já meio que dá uma igualada, mas os clubes precisam ganhar agora, pontuar para pagar aí às vezes um não início tão bom, uma derrota em casa que atrapalha. É o Talheres, o time. Talheres, exatamente. Time da Argentina. Enfrenta o Cobressal. Vamos para um rápido intervalo? Beber uma água e daqui 1 minuto e meio nós estamos de volta e tem uma grande novidade, um spoiler do que vai acontecer a partir da próxima semana no nosso programa Placar Esportivo. Já eu estou de volta. Estamos de volta com o nosso programa ao lado de Pedro Henrique, o goleiro e capitão da Aparecidense, e também o Charlie Pereira, um comunicador nato, que está aqui emprestando a sua sabedoria para você aí de casa usufruir. Mas, a partir de semana que vem, a última de abril e início de maio, nós, do programa Placar Esportivo, temos uma grande novidade para você. Acompanhe aí.
Boa noite, Danilo. É uma honra estar aqui no seu programa para anunciar essa grande novidade para vocês, telespectadores do melhor programa de esportes do estado de Goiás e do Brasil pela Sky. A partir da semana que vem, toda terça e sexta-feira, estaremos aqui no programa Placar Esportivo com o quadro Placar do Investimento. E o que será o Placar do Investimento? Nós iremos falar e discorrer sobre o mundo, o mercado das apostas esportivas no Brasil. Um mercado que hoje movimenta bilhões de reais, um mercado que hoje é legalizado e regulamentado e que pode ser, sim, uma grande fonte de renda e de investimento para você se trabalhar de forma profissional. E nós queremos ser essa ponte, Danilo, entre vocês, investidores, apostadores e os seus sonhos. E a JA Investimentos estará aqui nessa parceria. Nós vamos falar sobre o mercado de aposta esportiva em geral, sobre dicas de aposta em basquete, futebol, tênis e vôlei. Vamos discorrer sobre conceitos do mercado de apostas, Danilo, que a gente às vezes não conhece algum tema, alguma palavra, algum assunto. Enfim, vamos querer formar você um verdadeiro profissional e investidor do mercado das apostas esportivas a partir de terça-feira, dia 30 de abril. Aqui a brincadeira é séria, é o slogan da JA Investimentos, que ela vai poder ajudar você aí de casa que gosta desse mundo de apostas esportivas e também saber investir o seu dinheiro de forma séria e correta. João, nos vemos na terça-feira, hein? Combinado, Danilo. Quero convidar todos vocês para estarem conosco, prestigiando com a sua audiência, a partir da terça-feira, toda terça e sexta, o quadro Placar do Investimento aqui no programa Placar Esportivo. Muito obrigado, Danilo, e boa noite. Valeu, João. Forte abraço. 2 vezes na semana teremos dicas. E olha, vamos aprender muito com o João, hein? E você de casa vai ser o privilegiado com isso. O Placar Esportivo, pensando sempre na melhoria e qualidade do programa. Vamos agora de gol sul-americana, porque ontem também teve brasileiro em campo. Põe na tela. O Atlético Paranaense viajou. Os brasileiros venceram. Um é líder do Brasileirão, o Red Bull, e o Atlético Paranaense sobra no seu grupo, Charles. Pois é, o Atlético Paranaense tem uma identificação muito grande com essa Copa Sul-Americana, já conquistou 2 títulos, né, e sem dúvida nenhuma é um dos candidatos a levantar o troféu. E hoje tem um jogão, né, Fortaleza e Boca Juniors. Né? É o que eu estava falando agora há pouco, né? Fortaleza, a gente do futebol goiano tem que olhar para ele e falar assim, ó, ano que vem vamos chegar nesse ponto, vamos trabalhar para... O próprio Atlético Paranaense, que até pouco tempo atrás jogava ali uma Série B de vez em quando e agora está estabilizado na Série A. Sempre tem calendário internacional. Exatamente. Já que o Charlie Pereira deu esse spoiler desse grande duelo, esse time aqui, emergente, já consolidado, com mais de 53 mil sócios lá no Ceará, uma grande força, vai receber um grande duelo. E também Ener Valência e companhia, o Internacional de Porto Alegre está na Sul-Americana. Veja aí. Hoje os brasileiros. Os confrontos da Sul-Americana, põe na tela, produção. O Nacional do Paraguai enfrenta a equipe Tá 0x0 esse jogo, né, produção? Já começou, né? O Nacional Racing. Também teremos o Fortaleza. O Fortaleza contra a equipe do Boca Juniors. O Metropolitano contra o Lanús. O Internacional contra o Delfim. O Defensa e Justiça contra o Independente de Medellín. Nossa, esse jogo aí é duríssimo, hein? É os confrontos da Sul-Americana de hoje. E eu esqueci ali do Always Ready, lá da Bolívia. E o Universidade César Vallejo. É os confrontos da Sul-Americana, Charles. Fortaleza e o Boca é o jogo, né? Esse é o principal prato desse cardápio de Sul-Americana no dia de hoje. E o Internacional é bom a gente ficar atento, principalmente o torcedor do Atlético, afinal de contas o Inter é o próximo aniversário do Dragão no Brasileiro. Vai estar lotado lá em Fortaleza hoje. Mas hoje é um jogo histórico, Fortaleza. Boca. Hoje é um jogo histórico. É isso! Vamos sair agora do futebol e vamos para a América do Norte, porque lá os qualify, os playoffs, estão pegando fogo. Veja aí. Charlie Pereira e Pedro Henrique, e você de casa. Hoje teremos os times que já venceram os 2 primeiros jogos como mandante, vão ser visitantes. O primeiro, os Cavaliers visita a Flórida em Orlando, onde o time dos Magics tenta reverter a situação. Os Knicks visita a Filadélfia, onde os 76ers de Joel Embiid e companhia vai tentar dar a volta, Charlie Pereira. E os Lakers de LeBron James e Anthony Davis e companhia vai receber o grandalhão Nikola Jokic, que já está 2-0 para os atuais campeões, Charlie. Será que teremos LeBron fora? Acredito que sim. Eu também acho que hoje pode ser o adeus do Lakers dessa edição da NBA. Que pena, que pena.
Pedro Henrique, tá chegando o final do nosso programa. Quero encarecidamente, meu irmão, agradecer a sua presença. Muito bom estar ao seu lado, a energia, saber que nossa amizade cada vez mais se fortalece. O meu carinho, o meu desejo de sucesso a você é eterno, é grande. Você sabe o que passamos juntos na base do Goiás, enquanto profissionais. Desejo muito sucesso nessa caminhada da Série C para você e todo o time. Danilo, eu que te agradeço, meu irmão, pelo convite. Sou um torcedor seu dentro de campo e agora fora dos gramados. Que Deus te abençoe, te ilumine todos os seus projetos. Você é um cara que exala coisas boas e você tem um amigo que tem um fã. Sou seu parceiro, irmão. Muito obrigado, Pedrão. Fique com Deus. Muito obrigado pelo carinho. E a você, Charlie Pereira, obrigado por engrandecer o nosso programa Placar Esportivo com seus comentários, sua sabedoria, o seu conhecimento. E hoje eu pude aprender um pouco mais com você. Obrigado. Que isso, eu que aprendi com você, Danilo. Parabéns pela qualidade das suas opiniões, pela sua desenvoltura na apresentação. Pedrão, um grande abraço. E a você, uma boa noite. A você de casa, beijo grande. Tchau.